Fala aí pessoal, tranquilo? Meu nome é Leandro Vicente, ou simplesmente Levi, e hoje eu vou dar algumas dicas para você que quer tirar visto americano, relatando como foi a minha experiência. Se você ainda não é inscrito no meu canal, já vai clicando aqui no botão de se inscrever. Aqui no meu canal eu falo sobre coisas do cotidiano, cultura, inglês e assuntos relacionados a esses. Eu tenho um visto de turista americano, o visto B1 e B2, que no caso é turista e viagem de negócio curto. E eu também já tive o visto J1, que é o visto de estudante. O visto de estudante eu tirei quando eu fui para o Ciência Sem Fronteiras em 2014 e o visto de turismo eu tirei esse ano por conta da minha empresa. Nos dois casos, eu não cuidei do processo sozinho. No primeiro caso, eu tive a ajuda do governo, que encaminhou parte do processo, e na segunda parte eu tive a ajuda da minha empresa. Bem, o primeiro passo para você tirar um visto americano, como muitos de vocês já devem saber, é você preencher um formulário que tem lá no site dos Estados Unidos, lá do solicitante de visto. Vocês conseguem ter acesso a esse formulário. Tire um tempo tranquilo para você responder. Reserve aí pelo menos uma hora do seu dia, num horário que você esteja tranquilo, descansado, com as coisas em dia, para você não preencher com pressa. Preencha com bastante atenção, que vai ser a primeira dica. Preencha aquele formulário com bastante atenção, que ele vai ser a base de todo o processo e da entrevista que vai ser feita no consulado. Bem, e no dia da entrevista não é tão difícil quanto pode parecer, e a entrevista é muito rápida, assim. As duas entrevistas que eu fiz não duraram mais do que 10 minutos. A primeira vez foi muito rápido, foi tipo coisa de 3 minutos. E a segunda que eu fiz agora foi tipo menos de 10 minutos mesmo, lá em São Paulo. E uma coisa que preocupa muita gente: a entrevista é em inglês, eu preciso saber inglês para responder a entrevista? Bem, a primeira vez que eu fiz a entrevista para o visto de estudante, o cônsul, ele falava uma mistura de português com inglês. Ele não era totalmente fluente em português, mas ele tentava falar em português comigo. E aí eu ia respondendo as perguntas em português mesmo. E ele entendia. Já nessa segunda vez lá em São Paulo, o cônsul era totalmente fluente em português. E pelo que eu pude perceber ao redor, não posso falar com certeza, todos os outros falavam português muito bem. Eu vi todo mundo fazendo entrevista em português. Então assim, a entrevista de visto não é feita para medir o seu inglês, não é um teste de inglês. Ela pode acabar sendo em inglês se o cônsul não for fluente em português, sabe? Então assim, não se preocupe quanto a isso. O objetivo ali é realmente obter as informações sobre você. Não é obrigatório falar inglês para poder visitar os Estados Unidos, para poder tirar visto americano. Basicamente, todas as perguntas que te serão feitas serão com base em 3 coisas principais que eles querem entender melhor. Para onde você vai nos Estados Unidos, quanto tempo você vai ficar lá, como você vai se bancar, se você tem condições de se manter lá. Ou seja, eles querem saber se você não está indo para poder ficar lá como imigrante legal. Então eles vão fazer várias perguntas para poder elucidar mais as coisas que você colocou ali no seu formulário. Por exemplo, no meu caso, lá em São Paulo, para tirar o visto de turismo, eles me perguntaram qual era a empresa que eu trabalhava, qual era o meu salário, qual que era o local exato onde eu ia ficar lá nos Estados Unidos, coisas do tipo. E eu percebendo outras entrevistas que estavam acontecendo, pessoas que, por exemplo, colocaram no formulário que conheciam alguém lá, um primo, uma amiga, eles também fazem perguntas sobre essa pessoa que você marcar lá, que você conhece. Muita atenção com o que vocês vão colocar no seu formulário novamente. E assim, logo em seguida, ali mesmo na entrevista, você descobre se o seu visto foi aprovado ou não. Então é bom que você já saia dali sabendo se foi aprovado ou não, e aí eles te dão prazo e falam onde que você vai buscar ou receber o seu visto. Algumas dicas práticas para o dia que se aplicam ao consulado de São Paulo, onde eu fui, mas eu acho que deve se aplicar a todos os outros. Primeira dica muito importante: você não pode entrar no consulado com nenhum equipamento eletrônico, mesmo desligado. Celular, fone de ouvido, Kindle, tablet, tudo isso, mesmo desligado, não pode entrar nem dentro da sua mochila. Você tem que deixar do lado de fora. Então, se você não tiver com algum acompanhante que vai ficar do lado de fora, você vai ter que deixar no guarda-volumes. E lá em São Paulo tinham vários guarda-volumes assim, frente ao consulado. E aí depois eu descobri que tinham, já me avisaram na verdade de antemão, que tinham diferentes preços. O mesmo tipo de guarda-volume, num lugar custava R$5, no outro lugar custava R$20. Então, cuidado para vocês não levarem uma facada sem necessidade. Pesquisa os lugares ali do lado de fora para você poder deixar os seus equipamentos eletrônicos. E uma outra dica muito importante, que, meu Deus do céu, eu queria que a gente tivesse falado isso antes. Se você agendou a sua entrevista com um determinado horário, você não precisa chegar naquele horário para ser atendido, você pode chegar antes. A minha entrevista estava marcada por 1h30 da tarde. Eu cheguei em São Paulo às 10 horas da manhã. E eu fiquei esperando até 1h da tarde. Eu cheguei lá 1h da tarde e fui atendido. E eu descobri lá que se eu tivesse chegado, por exemplo, 11 horas da manhã, eu teria sido atendido também. Isso é uma informação que me passaram lá, não foi ninguém oficial, mas pelo que eu percebi, não havia esse tipo de restrição. Isso é muito interessante, principalmente no meu caso, que não sou de São Paulo, que eu fui pra lá e que eu aproveitei para poder passear um pouco na cidade, encontrar com alguns amigos. Poderia ter ido desde 10 horas da manhã,
Não precisava ter ficado aquele tempo todo no shopping esperando como eu fiz. Essas são as dicas que eu pude dar para vocês em relação ao visto, então fiquem tranquilos. O processo é um processo bastante otimizado já. Você preenche o formulário, você marca, você chega lá, responde as perguntas e é isso daí. Eles vão aprovar seu visto na hora ou não. Infelizmente não sei dizer muito quais são os critérios que fazem com que alguém seja aprovado ou não. Se você sabe o que está por trás dessas decisões de vistos que são negadas, deixa aqui nos comentários. Se você vai tirar visto e qualquer outra dúvida, pode deixar aqui também. E se você vê que alguém fez alguma pergunta que você sabe responder, responde aí para que a gente possa ajudar uns aos outros. Infelizmente não sei tudo, mas espero que eu sei possa servir para poder ajudar vocês. Então o vídeo foi esse. Aqui no meu canal sai vídeo uma vez por semana, eu tento colocar aos domingos e eu falo sobre esse tipo de assuntos que são úteis, tento compartilhar minha experiência, tento ajudar vocês, principalmente assuntos ligados à cultura, viagem, aprendizado de inglês e coisas do tipo. Então se você não é inscrito, já vai clicando em se inscrever, dá o like para poder ajudar a divulgar o vídeo e vejo vocês na semana que vem.